prazer estar aqui. Apresentar o Felipe aí, gente. Olha, o Felipe é um amigo nosso, assim, uma pessoa sensacional, de um coração gigante. E eu lembro quando eu encontrei o Felipe lá em Harvard, né? A recepção que você fez para nós lá, Felipe, só tenho que te agradecer. E são esses gestos que marcam a gente como pessoa. E você é um grande amigo, né? E eu fico feliz da sua volta ao Brasil, né? E o Felipe, gente, ele é médico neurologista, ele é mestre e doutor em neurologia pela Unicamp. Foi fazer o pós-doutorado dele lá em Harvard, né? E contribuiu muito aí para a nossa pesquisa. E ele volta para o Brasil, ele assume aí na Academia Brasileira de Neurologia, né? Ele é diretor hoje, nosso coordenador da cadeira de neuroimunologia e está à frente de várias batalhas, seja junto conosco no PCDT, seja na associação, na saúde suplementar. O Felipe tem tomado a rédea de muitas coisas. E, Felipe, olha, é um prazer você estar aqui conosco, um grande amigo nosso. E o Felipe vai falar para nós assim: meu médico me falou que tem a forma remitente recorrente. O que é isso? Existem outras formas? E Felipe, você é o melhor aí, a casa é sua, cara. Muito obrigado. Parabéns aí por tudo. Você mora aqui no nosso coração. Obrigado pelas palavras, Dr. Rodrigo Junqueira. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e poder a gente compartilhar um pouco da nossa experiência e falar que, no caso aqui, eu represento também a Academia Brasileira de Neurologia. E a academia é também uma casa para os pacientes. A academia apoia iniciativas como essa, como um congresso de esclerose múltipla para os pacientes com esclerose múltipla, e nós também estamos engajados para poder trazer acesso às medicações para os pacientes do SUS, para os pacientes da iniciativa privada que usam planos de saúde, para que tenham acesso a todas as terapias e tecnologias disponíveis aí no mundo, né? E quando chega no Brasil, também terem disponíveis aqui no Brasil. Poxa, então, muito obrigado. E eu vou falar um pouco, né? Vai ser mais um bate-papo. Claro que é um tema, esclerose múltipla é um tema gigantesco e é um tema que se atualiza a cada dia, praticamente todos os dias existem novas publicações, tanto no âmbito de pesquisa, de ciências básicas, como também no âmbito da clínica, né, do tratamento. Então, é um tema muito vasto, né, e que não termina aqui. E quem tiver alguma dúvida, uma pergunta, também a gente está disponível aqui para vocês podem mandar e-mail que vai estar no final da palestra, né? Bom, então a palestra doutora, tem uma esclerose múltipla, forma remitente recorrente, o que é isso? Existem outras formas? Pode passar, então. Pode passar o próximo. Bom, para começar a falar de esclerose múltipla, né, o anterior, por favor, eu quis colocar aqui, né, esse slide, né, e para mostrar, os pacientes sempre perguntam, bom, o que é uma doença autoimune, né? O paciente quando recebe a notícia de que tem a esclerose múltipla, né? Então, surgem várias perguntas, e eu acho que uma forma simples, né, de mostrar o que é a esclerose múltipla primeiro, a gente começar a entender o que é o sistema imunológico, né? Bom, de uma forma simples, o sistema imunológico é o sistema que nos protege contra infecções. Nós temos diariamente, né, todo um minuto, o corpo está combatendo, né, infecções na pele, na boca, no intestino, praticamente todo lugar existem bactérias, vírus, fungos, e o sistema imunológico está lá impedindo a invasão do nosso corpo por esses organismos, né? Então, basicamente, você tem uma ativação do sistema imunológico e você tem uma expansão aí das células, principalmente linfócitos T e B, que vão orquestrar aí a defesa do nosso corpo. Próximo. Pode passar o próximo. Aí, o que é então doença autoimune? A doença autoimune é quando o sistema imunológico vai começar a reconhecer parte do nosso corpo, pedacinhos do nosso corpo que a gente chama de antígeno, e reconhece aquele antígeno como se fosse uma bactéria, um vírus, um fungo, e começa então uma inflamação. Essa inflamação pode ocorrer em qualquer parte do corpo. Se ela ocorre nas juntas, a pessoa vai ter artrite reumatoide. Se ela acontece na pele, ela vai ter psoríase.
Se ela acontece contra os componentes da mielina, que é basicamente o envoltório do nervo, a pessoa tem esclerose múltipla. Então, isso que é doença autoimune, é quando o sistema imunológico, que é muito importante para a nossa sobrevivência, começa a enxergar partes do nosso próprio corpo como se fosse uma doença, como se fosse um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, um fungo, e aí vai causar, então, essa inflamação. Próximo. Bom, no caso, então, aqui, a esclerose múltipla, né, você tem, né, você tem o sistema imunológico reconhecendo partes, então, da mielina, como se fosse uma bactéria, um vírus, um fungo, e aí começa a inflamar. Bom, como acontece isso? Como isso ocorre? Ainda não sabemos. Basicamente, para todos os imunes, quando é que inicia a doença e por que inicia, nós não sabemos. Sabemos que são fatores genéticos e fatores ambientais, quando eles se juntam, resulta então na doença. Próximo. Bom, aí para mostrar para vocês, né? Então, quando o indivíduo tem essa inflamação, então a gente vê, vocês estão acostumados, então a enxergar, então o neurologista vai ver a ressonância, e aí vocês veem esses pontinhos esbranquiçados, né? Que a gente chama de lesões desmelinizantes, isso aqui na imagem. Se a gente fosse estudar um cérebro, né, de um paciente que sofreu de esclerose múltipla, viríamos essas imagens, né, áreas mais escurecidas, né, que são cicatrizes, e ao redor dessas lesões escurecidas, vocês podem enxergar vasos cheios de células. Normalmente, no sistema nervoso central, a gente não tem essa invasão de célula, que é um sistema bem fechado, e isso, então, é o infiltrado inflamatório típico da doença esclerose múltipla. Próximo. Bom, aí, o que o neurologista faz, né? O neurologista, ele vai ver, né, a história de surtos. E o que é um surto? É uma alteração, né, do sistema nervoso que demora mais do que 24 horas. Então, o indivíduo pode ter uma alteração da visão, uma alteração da sensibilidade, da força de um membro, uma alteração da capacidade de reter urina, que demora mais do que 24 horas, e a gente chama isso de surto. Nem todo surto, às vezes, se expressa clinicamente. Como a gente pode ver nessa gravura aqui, então, digamos que o indivíduo tem o primeiro surto, né? A gente chama isso de SIS, de síndrome clínica isolada. Ou, às vezes, ele nem sente, mas a ressonância, se fosse feita uma ressonância naquele momento, já veríamos lesões inflamatórias lá. E aí, o indivíduo tem um surto clínico, e no começo, o indivíduo tem um surto clínico que depois melhora. Na maioria das vezes, ele recupera completamente. Então, aquela alteração da força, alteração da sensibilidade, volta completamente ao normal. Então, isso é chamado a forma surto e remissão. Então, você tem surtos, ou seja, piora neurológica, e a remissão você tem. Bom, só que, se você tem uma doença que não está controlada, se você não está tratando adequadamente, ou se você não sabe que tem a doença e fica anos sem saber e tendo esses surtos, vai passar a um momento que esses surtos vão não mais melhorar. O indivíduo vai ter um surto e vai melhorar parcialmente, ou ele vai piorar sem recuperar, sem ter surtos. Ou então ele vai começar a piorar sem ter surtos, como se fosse aqui, como está aqui representado. Então, isso é a fase secundariamente progressiva. Então, vocês têm aqui, podem ver que a gente, no mesmo espectro, né, a depender do tempo, a pessoa pode ter uma síndrome clínica isolada, que é o primeiro surto, depois ele entra na forma de surto-remissão, e se a doença não estiver controlada, a doença pode progredir para uma forma progressiva, que significa a piora neurológica sem surtos. Então, progressivamente, o indivíduo pode ter uma piora de caminhar, uma piora de enxergar, uma piora na marcha. Então, isso é o que configura a forma secundariamente progressiva. Próximo. Pode passar o próximo. Bom, aqui para mostrar, né, existe também uma situação que o indivíduo só piora. Ele não tem essa forma de surto e remissão, ele só piora. Essa é a forma que a gente chama de primariamente progressiva.
estatisticamente, nós temos mais ou menos 80, 85% dos casos, a forma é surto-remissão. Em 15, 20% dos casos, a forma é só progressiva. Bom, existem algumas teorias que poderiam ser doenças um pouco diferentes, mas o que a comunidade científica hoje reconhece, né, é que basicamente a mesma doença, né, com a mesma causa, só que a gente não sabe ainda explicar por que tem pessoas que só pioram, né, que tem essa forma primariamente progressiva, enquanto outras, uma forma que vem predominantemente, né, uma forma de inflamação, e a inflamação passa, inflamação passa, antes de ter a forma progressiva, que é aquela que predomina uma degeneração, uma morte neuronal, e a gente pode ver, no caso, a inflamação, né, através desses pontos, que são as placas desmielinizantes, a gente pode ver, né, pela imagem no neuroeixo. A gente pode, então, detectar também uma inflamação no líquor, que é a chamada presença de bandas oligoclonais. Então, essas bandinhas, que são proteínas acumuladas, significando que existe uma inflamação. No indivíduo normal, você não tem essas bandas, né? Então, essas são as formas que a gente vê hoje, né, classifica de esclerose múltipla, a forma remitente e recorrente e a forma progressiva. Próximo. Pode passar a próxima. Bom, a forma progressiva... anterior, por favor. Anterior. A forma progressiva, né, quando nós não tínhamos ainda tratamento, lá na década de 80, aqui tem esse clássico trabalho, né, da história natural da doença. Então, se a esclerose múltipla não fosse tratada, né, grande parte dos pacientes, metade dos pacientes com a forma remitente e recorrente, em 10 anos teriam a forma progressiva, eles migrariam da forma remitente e recorrente para a forma progressiva. A forma progressiva, nessa imagem a gente pode ver, é essa aqui, onde existe uma mais neurodegeneração. Vocês podem notar que aqui os ventrículos, né, eles vão se alargando. E os sulcos e giros também, esses espaços aqui, isso significa uma degeneração. Quando a gente, hoje, nós temos vários tratamentos disponíveis, né, os tratamentos que são mais eficazes. Cada tratamento tem um pró e um contra, eu não vou entrar aqui que não é o escopo dessa palestra, mas hoje, com as terapias presentes, a gente consegue não curar, infelizmente ainda, mas conseguimos aí frear ou alentecer a forma de, tanto a fase inflamatória, né, como também a gente consegue ter um impacto na fase degenerativa da doença. Próximo. Bom, e eu quis trazer esse gráfico aqui, né, que é o gráfico que acho que todo mundo está acostumado, que na maioria das vezes, quando a gente vai solicitar os remédios, né, para o tratamento, o neurologista, ele vem e preenche, né, ou esse critério, EDSS. Nada mais é que uma escala clínica, existem várias, né, mas é uma escala que, pelo tempo de uso, né, a mais utilizada, mas claro que tem falhas também nessa escala, mas é só para a gente ter uma ideia, né, para a gente padronizar a nível internacional, né, quer dizer, um neurologista lá na Europa, um neurologista nos Estados Unidos, ou um neurologista do Brasil, quando a gente fala dessa escala, a gente fala que um paciente tem a DSS 3, 4, então a gente sabe mais ou menos como está clinicamente aquele paciente. Então é mais para a gente internacionalizar a linguagem, né, poder conversar com outros neurologistas, sabendo mais ou menos, quando a gente fala de um paciente ou está fazendo um trabalho científico, a gente sabe mais ou menos qual se o paciente tem algum déficit motor, né? Essa escala ela avalia muito a parte motora, a parte de marcha, então a gente sabe mais ou menos como está o paciente com um número, né, em mãos, né, dessa escala, que vai de 0 a 10. Próximo. Bom, eu trouxe mais alguns conceitos e eu quis deixar mais tempo para dúvidas, né? Então, eu tinha 15 minutos, falei aqui em 10 minutos, mais ou menos, que eu gostaria de ouvir a todos aí, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, para a gente poder, então, fazer esse bate-papo. Pode passar o próximo. E aqui o meu e-mail que eu disponibilizo para quem
tiver alguma dúvida também, se quiser fazer uma pergunta posteriormente, é só me escrever por esse e-mail. Muito obrigado.